Do Povo segue até o meio-dia com você e agora recebendo aqui nos estúdios Silvano Filipeto, já conhecido nosso, já foi presidente do Sindicato Rural, mas sempre ligado, né, produtor rural em Sorriso, e hoje nos trazendo aqui o senhor Laércio Dalla Vecchia, produtor rural, agricultor, diz que não é palestrante, que vai trocar uma ideia com as pessoas em Sorriso, né? Vou começar pelo Silvano, bom dia, bem-vindo. Bom dia a Marlene, bom dia a Milena que está aqui, Laércio, bom dia a todos os ouvintes. Sim, Marlene, estamos aqui para convidar todos os produtores, hoje às 18h30 lá no Sindicato Rural, né? E quem quiser aí também ver o nosso amigo Laércio aí, que tem muitas experiências aí de manejo de solo, de plantas de cobertura, do tratamento, né, como se deve tratar o solo aí de maneira adequada para ter boas produtividades. Legal. Então ele vai falar sobre o que ele está fazendo na propriedade dele e sobre as experiências dele, das andanças dele pelo Brasil aí. E é um rapaz que tem muita experiência e vai trazer como que ele faz para produzir mais de 100 sacas de soja por hectare e mais de 300 sacas de milho por hectare, que foi o que ele falou, né? Então, assim, vamos lá no sindicato, vamos escutar o que ele tem para falar e conversar um pouquinho também, bater um papo lá. Legal, importante isso. É um agricultor instagramável, eu diria, né? Porque ele tem Instagram e fica mostrando suas experiências lá. Como é que é isso? Seja bem-vindo, seu Laércio, bom dia. Olá, amigos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse importante meio de comunicação. Fico muito feliz pelo convite ao Silvano, que me convidou para estar aqui com vocês. E hoje nós vamos fazer uma troca de experiência de produtor para produtor. Como facilitar os caminhos da natureza para a gente conseguir um resultado melhor. Eu sempre gostei de fazer muito teste na minha propriedade, ver o que dá certo, ver o que dá errado. E eu só consegui aumentar a minha produção quando eu fiz o básico, quando que eu facilitei os caminhos da natureza. A natureza, ela não aceita propina. O nosso solo demorou milhões de anos para se formar o que é hoje. E se nós não cuidar dele, em pouco tempo começa a aparecer muitos problemas. Lá na nossa lavoura nós temos, por exemplo, nematóide, compactação, doenças radiculares e muitas vezes nós ficamos preocupados em combater o sintoma. É como se nós tivéssemos uma dor de cabeça. Nós vamos tomar um remédio para dor de cabeça. Mas o que está gerando essa dor de cabeça, né? Maioria dos nossos problemas sempre andam junto. É falta de matéria orgânica, compactação de solo e falta, muitas vezes, nós fazer uma agricultura de boas práticas agrícolas. E é isso que o senhor pretende aí demonstrar na sua fala hoje, na sua conversa com os produtores daqui. Sim, eu gosto muito de uma historinha de Albrecht, dos Estados Unidos, que eles apartaram coelhos em dois pedaços, lado esquerdo, lado direito. Do lado direito, um solo, do que eu vou falar hoje, um solo rico, com boas práticas agrícolas, com matéria orgânica, um solo bem cuidado. E do lado esquerdo, um solo de monocultura, um solo em que o pensamento é muito curto. A gente faz uma safra já pensando na segunda. Então, esses coelhos tiveram grama para eles comer à vontade, não faltava comida. Então, eles cresceram ali, se alimentando à vontade, e o milho que era dado em suplementação alimentar também era do mesmo jeito. Onde o solo era pobre, o solo era pobre. Onde o solo era rico, era produzido solo. Então, os coelhos cresceram, não faltava comida, e eles foram para o abate. O que vocês acham? Deu diferença nos coelhos, sim ou não? De peso, de tamanho, de produção, de desenvolvimento? Com certeza. Tudo. Nutriente, né? Aham. O solo refletiu exatamente nos coelhos. Aonde que você tinha mais cálcio no solo, você tinha ossos mais fortes. Aonde que o solo era mais rico, você tinha menos gordura, mais musculatura. Os coelhos são reflexo daquilo que eles comem. E nós, seres humanos, que diferença nós temos dos coelhos? Pode ser que os coelhos têm mais orelha que nós, né? Nós também, nós somos reflexo daquilo que nós comemos. Então, olha só a importância de nós cuidar desse nosso solo nos detalhes.
E algo bem interessante, eu também vou falar hoje sobre plantas de serviço. E eu gosto muito de comparar as plantas de serviço, que são a braquiária, crotalária, trigo murisco. Vamos pensar uma coisa aqui. Eu quero que vocês me falem 3 profissões que vocês acham importantes. Médico. Médico. O que mais? Dentista, importante? Dentista. Mais Agricultor, né? Agricultor. São 3 profissões importantes? Agora você pensa o seguinte, pega a cidade aqui, a nossa Sorriso. cidade, e monta somente com essas 3 classes. Não vai funcionar. Nós precisamos, desde as pessoas que reciclam o lixo, até o médico. Sem dúvida. Ajuda o outro. E assim são as nossas plantas de serviço lá na lavoura. Uma planta recicla potássio, outra planta consegue fixar ar, outra fixa nitrogênio, outra diminui dermatóide. Então, não tem a profissão mais importante ou a planta mais importante. O importante É o todos, conjunto. é o conjunto. Perfeito, perfeito. O senhor fala bastante em boas práticas e caminhos da natureza. É mais ou menos um olhar para o que se fazia antigamente na agricultura, né? Sim, e nós, produtores, muitas vezes o nosso pensamento é muito curto e muito imediatista. Vocês já pararam para pensar que nós estamos aqui só de passagem? Daqui a poucos anos vai sobrar somente a nossa história. E esse solo que nós estamos cultivando hoje é emprestado de Deus. Nós temos que honrar esse solo, porque as futuras gerações dependem do que nós fizemos no dia de hoje. E para colher mais, é o sonho de todo mundo ficar campeão, quebrar recorde de produção, mas mais importante do que isso é você trabalhar com sustentabilidade. Quando você pensa em fazer o básico bem feito, colher bem é uma consequência. Eu tive altas produções lá na nossa cidade. E qual é que é o segredo? Plantas, digamos assim, muito sadias, sem doenças radiculares, um sistema radicular profundo. Plantas que conseguem fechar o ciclo, que não morre antes do tempo. E, consequentemente, nós estamos entregando para o consumidor final um alimento com muito mais minerais. Nós, seres humanos, refletimos aquilo que está lá no solo. É um dos problemas hoje, por exemplo, no trigo, especificamente, que tem a questão do magnésio, que já não existe no solo e, portanto, não vai ter na planta e não vai ter naquele trigo. E aí o ser humano está adoecendo em virtude disso, né? Importantíssimo isso, se a gente conseguir corrigir o solo. Análise de solo hoje é tão barata. Aí nós vamos colocar o que realmente tem necessidade, vamos colocar em equilíbrio e todos os alimentos que vão ser produzidos vão sair em equilíbrio também. Maravilha. Diga, Laércio, nessa troca de conhecimentos, como você falou, cabe essas práticas saudáveis e sustentáveis para ambos os tipos de cultura, seja o agricultor familiar como o grande produtor? Sim, perfeito, muito bem colocado. A agricultura sustentável, as boas práticas agrícolas cabem lá na jardinagem da nossa casa até os grandes grupos. Nós nunca conseguimos ir contra a natureza. E tem uma coisa que eu aprendi nas minhas viagens: a natureza é soberana. Se a gente não cuidar do nosso solo, está aumentando pragas, doenças, e o financeiro vai ficando muito apertado, a gente acaba quebrando. Nós estamos numa lacuna hoje que nós, produtores, precisamos ser eficientes. E muitas vezes o mais eficiente não está no que nós aplica. E está assim na nossa mentalidade, no que nós vamos fazer para diminuir as pragas. Tudo o que nós investimos nesse ano, os reflexos vão aparecer daqui 2, 3 anos para frente. Muitas vezes nós somos muito imediatistas, a gente quer aplicar agora para ter o resultado imediato, mas a natureza é lenta e soberana, nós precisamos esperar o tempo dela. Tem que respeitar, fazer como se busca, pelo menos o discurso da saúde é mais prevenir do que remediar. Na terra é a mesma coisa? É a mesma coisa, a terra, desde que foi instituído o sistema plantio direto, nós, produtores, temos que fazer no mínimo 10 toneladas de palha por hectare e ter raízes diversas para nós manter a matéria orgânica. Quando a gente abre uma lavoura e começa a implantar o sistema plantio direto, a gente sai, vamos pensar no número, 3% de matéria orgânica. Isso é a nossa poupança.
Cada vez que a gente consegue agregar matéria orgânica no solo, nós estamos engordando a nossa poupança e estamos diminuindo pragas, doenças, estamos tendo um efeito melhor para conseguir passar as estiagens, o calor. E cada vez que a gente pensa em imediatista, mexe no solo, acaba diminuindo essa matéria orgânica e aí começa a aumentar os problemas. Então, o pensamento do produtor tem que ser sempre em beneficiar o solo. Aí, colher bem é uma consequência. Muito Tem bem. um detalhe, Marlene, que eu Diga. gostaria de falar. Ele falou em produtividade. Então, sempre quando eu ouvia falar em produtividade, na minha cabeça, como um empresário rural, pensar que eu tinha que botar muito dinheiro para tirar muito dinheiro. E, às vezes, dá qualquer problema de clima, você acaba tendo problema de renda, que foi o que ele falou. Sim, quebra E o no Laércio meio tem da uma história. experiência muito interessante, que ele produz muito com rentabilidade. Então, assim, ele gasta pouco e produz bem. Como que ele faz isso? É só ir lá no sindicato hoje às 18h30 para conhecer o que ele está fazendo. Deixa eu perguntar, já que você está no microfone, Silvano, como é que você descobriu o seu Laércio? Ele é do Paraná. O senhor é do Paraná, né? Que cidade do Paraná? Mangueirinha, divisa Olha com ali, Santa Catarina. Meu Deus. Quase na minha terra, É. quase Catarina. Sou catarinense. Eu Conheço nasci- tudo por ali. Nossa, eu saí do frio lá ontem, menos 6 Não. graus na minha propriedade. Nossa, que menos 6. corre-corre Cheguei aqui forte pro da- calor, a garganta já senti uma leve. Um dramazinho, né? É o que a gente passa, né? Lá no sul é terrível. Diga, Então, Silvano. assim, a gente ficou sabendo dele através das redes sociais, que Ah, ele é sim. bem conhecido aí no Ativo Instagram. no Instagram, É, né? você Isso eu não vi sei quantos também. mil seguidores você tem hoje, Laércio. 119 mil no Instagram. É, Que então. legal, E assim, que bom. mais um detalhe interessante. Ontem à noite eu fiz um hambúrguerzinho para nós lá em casa, nós estávamos Aham. conversando, e eu falei para ele que as pessoas boas se encontram, né? Deus providencia isso. E assim, E eu vi um vídeo dele no Instagram falando sobre o Rio Grande do Sul, né? Sobre o que houve lá, todos Sim. sabem o que aconteceu. E eu vi ele no meio de uma lavoura com... tinha até buracos de cerca de 1,5 metro na lavoura, tinha pedaço de poço, ele falou que tinha lata de cerveja, tinha um monte de coisa. Então, aquela água passou, levou todo aquele enxurrada, solo. né? E eu me emocionei muito com aquilo. Então, eu vi ele falando aquilo, eu falei, nossa, né? O que nós aqui em Sorriso poderíamos fazer para tentar ajudar esse povo lá? No E Rio Grande aí, do Sul. eu acabei falando com o Farid entrou em contato com ele e a gente acabou conversando e trazendo ele para cá para falar sobre O que ele produz lá, como o que ele produz e o produz. que nós podemos talvez ajudar até esse povo lá para poder recuperar esse solo lá também. Tem como, seu Laércio, pela sua Tem. experiência, recuperar depois daquilo tudo que a gente viu de estrago lá, que talvez naquele momento não tenha sido dito muito que a vida do ser humano foi, claro, colocada em primeiro lugar, mas o solo é uma preocupação grande lá, né? Depois daquilo. Lá tem áreas que vai muitos anos para conseguir se recompor. E as áreas de terra são o ganha-pão dos produtores. Então, Sim. a situação dos produtores é bastante difícil. Lá no Rio Grande foi uma catástrofe que aconteceu, a maior catástrofe natural já vista no Brasil. Sem dúvida. Atingiu uma área de 2.700.000 hectares, mais de 200 mil agricultores. Isso só falando na agricultura, que estão totalmente à mercê. 200 mil propriedades rurais, no caso, Sim, pelos seus números, que né? estão precisando muito de ajuda de todo tipo. Lá, o que aconteceu foi muita água em um espaço de tempo muito pequeno. Tudo que faltou no Mato Grosso do Sul, São Paulo, De Paraná, chuva, caiu tudo lá. no caiu caso. tudo lá. Difícil. Deu um acumulado em uma semana de 1.000 milímetros. Em 4 dias, 700 milímetros. Isso são 70 centímetros de água. Se caísse isso aqui na nossa cidade, o que iria acontecer? Não teria facilidade para recuperar, não. E o solo leva tudo embora ali, tudo que o senhor Você A falou. imagina, nata aqui chove da 2 mil terra. milímetros por ano. Ele está falando que choveu em uma semana, 1.000 1.000 milímetros. milímetros. Já pensou? Ali tem muitas histórias emocionantes lá do Rio Grande. Eu fiz questão de ir com a minha família lá, com os meus Para filhos, ver como ficou. para ver. E hein? nós ficamos acampados lá junto com as pessoas. Uhum. E assim, é uma história de vida, de superação deles. Muitas pessoas lá tirando barro de dentro da casa, tentando se refazer das coisas. O que fosse possível, né? É, Porque e depois daquilo, meus filhos nunca mais reclamaram de nada. de nada. A vida é boa. A vida é boa. É só Que a gente coisa. indo lá para a gente ver como é que é. E hoje o senhor troca uma ideia com o povo daqui para ver como é que faz para ajudar, que é a proposta do sindicato. É Também, isso? também essa ideia. Eu mesmo, particularmente, já doei um pouco de milho para o Rio Grande. Nós vamos dar um jeito de levar esse milho lá.
E se algum produtor também quiser ajudar, nós vamos estar aberto, vamos estar falando sobre isso lá. Também. Eu acho que cada pessoa tem o seu coração aberto aí para fazer uma doação que quiser, da maneira que quiser. Eu falei pro Laércio que Sorriso já foi muito solícito. Sim. Eu não sei quantos caminhões já foi. Tem Muitos, produtor que foram doou muitos. caminhão inteiro de arroz. Eu sei que o produtor estava colhendo arroz, me ligou, falou como é que vamos fazer. Eu falei, cara, vamos dar um jeito e tal. Conseguiu mandar caminhão de arroz, com colchão, com alimento, tudo aquilo que foi arrecadado. Sorriso está de parabéns a ajuda que deu. E os produtores vão ajudar mais ainda, e eles precisam de muita ajuda. Agora tem muita gente lá se suicidando, tem gente tendo acidente de carro, entrando em depressão, terrível. tem Alcoolismo. problemas seríssimos agora, que daqui para frente vai ser muito pior. Então, nós, graças a Deus, podemos ajudar, e nós vamos ajudar. Eu, pelo menos na minha família, nós vamos Parabéns. ajudar sim. Que bom, parabéns pela iniciativa, gente. O nosso tempo está indo para o final, mas foi um prazer enorme conhecer seu Laércio aqui. Obrigada pela oportunidade que nos dá aqui o Silvano e a equipe do Sindicato Rural. Deixa um convite, então, para que o povo vá lá hoje. É aberto a todos os interessados produtores rurais, é isso? Sim, amigos, é um maior prazer nós estar junto, trocando experiências de produtor para produtor. Como facilitar os caminhos da natureza. Agradeço imensamente ao Silvano, ele é meu chofer, me leva para frente e para trás. É bom de cozinha Gostou de ainda, hein? Sorriso? Isso é bom, Deus do bom, céu. né, Eu quando tenho vem. parentes que moram aqui em Sorriso, Que legal. Lucas do Rio Verde, de tarde já vou ver os parentes. Estou Opa. passeando, fico muito Muito feliz bom. pela oportunidade e quero deixar uma dica para dona de casa. Diga. Você tem alguma dona de casa que tem uma orquídea que não floresce? Sempre tem. Talco de chulé em pequenas proporção na raiz da orquídea. Não é para afogar de talco, tá? É em pequena Aquele proporção. talquinho de pôr no sapato. Aham, em pequenas proporções. Depois, quando eu voltar aqui ano que vem, vocês me contam se floresceu. Eu testei na minha Super. sogra e funcionou, então dá para recomendar, porque orquídea é a coisa mais difícil que tem, se matar as orquídeas da sogra. O bicho pega, Aham. né? Tá Se certo. não florescer a orquídea, talquinho de chulé em pequena proporção. Que legal. Olha, ele tem uma solução para tudo, né, Silvano? Tem, Maravilhoso. essa animação do Laércio aí nos cativa, né? Verdade. Porque a gente tá andando, só dizer aqui, nós estávamos em Sinop ontem, Uhum. hoje em Sorriso, amanhã no Ipiranga do Norte, e depois nós vamos para Lucas do Rio Verde também. Para conversar com os produtores. Para conversar com os produtores. Na Que quinta legal. a gente volta aqui numa revenda também para falar, né, com outro pessoal também. Fantástico. Então, estamos conseguindo andar aí durante alguns dias aí na nossa cidade e na nossa região. Maravilhoso. Gostou de... Você já conhecia Sorriso, você tem parente aqui, né? Então, Tem. já conhecia. Impressionado com o Sorriso, como cresce, que Graças cidade a Deus, linda. né? Verdade. E mais impressionado ainda com o meu chofer. Eita, coisa boa, Ele tá né? feliz. Que bom. Obrigada, Aham. gente. Eu que agradeço. Vocês animaram Obrigado. a nossa manhã aqui. Parabéns, tá? Parabéns ao sindicato pela iniciativa, né? Silvano sempre atento, toda a equipe lá, com quem precisa também, né? Nesse momento, o povo lá do Rio Grande. E ao senhor, parabéns por dividir essas experiências. Eu cresci na roça e até hoje eu lembro de práticas que eu considero saudáveis, como as curvas de nível, por exemplo, dentro da roça, que mamãe orientava bem. A gente tinha muitos Acabamos cuidados de ver um que monte tinha de que curva de fazer. nível lá na fazenda, né? Que nós Respeitar as arrumamos lá. nascentes, mata Isso. ciliar. Tem que Isso, fazer. a natureza, a Cuidar do preservação, lixo. que é o que o produtor de Sorriso faz da região, Que preserva legal. e produz muito bem aqui, graças a Deus. Parabéns, isso é muito bom. Obrigada, Eu viu? que agradeço pela oportunidade e me encontro à disposição.